Olá, muito bom dia para você que está ligadinho na programação da TV Horizonte. Começa agora mais um Virtude da Fé. Alô, meu Deus, fazia tanto tempo que eu não mais te procurava. Alô, meu Deus, senti saudades tuas e acabei voltando aqui. Andei por mil caminhos e como as andorinhas eu vim fazer meu ninho em tua casa e repousar. Embora eu me afastasse e andasse desligado, meu coração cansado resolveu voltar. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Alô, meu Deus, fazia tanto tempo que eu não mais te procurava. Alô, meu Deus, senti saudades tuas e acabei voltando aqui. Gastei a minha herança comprando só matéria. Restou-me a esperança de outra vez te encontrar. Voltei arrependido e volto convencido que é este o meu lugar, que é este o meu lugar. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Eu não me acostumei nas terras onde andei. Segundo o dicionário, a palavra teologia é a ciência ou o estudo que se dedica a Deus, às suas características, às suas particularidades e às suas relações estabelecidas com o universo e pelo homem. E o nosso convidado de hoje vai nos ajudar a entender melhor a relação entre a fé e a teologia. Ele está aqui no estúdio comigo, o professor Edivar Neves, que é teólogo, leigo, engajado na Arquidiocese de Belo Horizonte, membro da comunidade Bremen e da atual diretoria da SOTER, Sociedade de Teologia e Ciências da Religião. Professor Edivar, seja muito bem-vindo. Aliás, o senhor já está em casa. Que alegria, realmente, de eu te escutar, né? E agora estar aqui batendo esse papo com você, ser convidado para o seu programa. É muito bom. Que bom. Olha só, professor, quando a gente fala em teologia, né, essa definição do início, do estudo de Deus, das suas características, puxa, parece um universo assim que a gente não penetra, porque Deus não cabe à nossa cabeça. Como é que é essa relação? É porque é o seguinte, primeiro a que brota em nós é a fé. Se a gente pudesse comparar com os órgãos do nosso corpo, a fé, ela habita muito o nosso coração, nos faz sentir, né? Nos abre para esse mistério chegar, iluminar a nossa vida. A teologia, ela está mais no momento da razão, de buscar compreender isso que a fé gera em nós. A teologia, ela só pode existir, mesmo enquanto ciência da fé, né? Quando há fé. Então é alguém movido pela fé e que quer compreender o que se vivencia. Há uma definição clássica, né, de Santo Anselmo que fala fides quaeres intellectum. A fé busca compreensão. Porque como acontece, por exemplo, um sentimento bonito na vida humana, o amor, ele é muito bom, ele pode envolver tanta pessoa que a pessoa se perde. Na fé não é diferente. Então, todas as vivências que tocam o mais profundo do ser humano pedem intelecção, reflexão, avaliação, compreensão.
Então, a teologia é um momento racional da fé, que busca se compreender, entender portanto, não é só a etimologia, como você definiu, se debruçar sobre o mistério de Deus, mas também o que a fé gera em nós, que a fé gera comunidade, ela gera relações, e a gente precisa compreender. Nas relações, elas acontecem, por exemplo, relações de poder, relações de entrega, né? Tudo isso a gente não pode se perder, pelo contrário, a fé tem que ser para a gente se libertar, para vivermos melhor. Interessante, o senhor falando, eu me lembrei do Catecismo da Igreja, fala que o homem é capaz de Deus. Essa capacidade racional, né, que Deus coloca em nós, quando nos chama à vida, para que a gente também consiga voltar até Ele. Então a teologia é esse movimento da minha volta para Deus através da razão, seria isso? Sim, sim. Isso é importantíssimo que você está conversando agora, porque tem muitas ideias no senso comum de que quando a gente estuda teologia, a gente perde a fé. E não é verdade isso. O que a gente perde é a fé não refletida, é aquela que a gente fala a fé infantil, a fé criança, que a gente, quando criança, a gente se entrega totalmente, a gente não precisa de tanta reflexão assim. Então é até bonito isso na criança, né? Eu tenho uma filha, o quanto que confia. Agora, quando a gente vai crescendo, o confiar, ele precisa amadurecer. E fé vem de entregar o coração, credere, né? Confiar em Deus, confiar nas mediações de Deus, por exemplo, no caso da Igreja Católica, né? Na instituição que guarda essa memória de Jesus, a sua revelação, as palavras, né? Então, assim, a teologia, ela não é inimiga da fé, ela ajuda a fé a aprofundar, a adquirir densidade, se tornar adulta, crítica. Então ela é muito importante. Legal, o senhor falou da questão, na sua fala o senhor toca um pouco na tradição, né? Daquilo que vem já da igreja, na instituição, né? Lá em Jesus, com Pedro, que vem até hoje. E nós estamos preparando para um sínodo, né? O sino, juntos, odós, caminho, quer dizer, esse caminho junto, que não é um caminho junto que nós vamos inventar agora, é um caminho que está sendo feito desde o Cristo. Sim, sim. Quer dizer, esse desafio lançado pelo Papa Francisco não é novo. O Papa Francisco, ele resgata as origens da fé cristã, que nos apresenta a experiência em Jesus de um amor de Deus, não como um mistério simplesmente, como alguém transcendente, mas um Deus perto e que se revela como Abba, um Pai de todos e que nos irmana, portanto. Então, o desafio que a fé lança desde a sua origem é o desafio da gente se irmanar, caminhar juntos, aprender a conviver, dividir, no caso da igreja, a missão que Jesus nos legou e que a gente celebra esse compromisso no batismo. Então, todos deveríamos acolhêssemos, né, esse mistério do amor de Deus que se revela em Jesus e se torna membro da igreja, dela participar com corresponsabilidade, participando juntos. Então, o Papa Francisco recupera um grande apelo do Vaticano II, o nosso último grande concílio, de uma igreja povo de Deus, que dá as mãos, que caminha junto, que divide essas responsabilidades que brotam da própria palavra de Deus, do próprio Evangelho. O Edivar, antes do professor Edivar, como é que começa a fé? Como é que a fé entra na sua vida? Essa fé infantil também, se é o caso. E depois como é que dá essa transição para o desejo de aprofundar na fé pela razão? Quando eu li a autobiografia de Santo Agostinho, né, as confissões, ele fala que no leite materno ele aprendeu a saborear Deus. Eu não tenho inveja nenhuma de Agostinho, porque eu também tive uma mãe que muito mais presente ali, porque meu pai sempre viajando, era aquela família tradicional do interior, que o pai tinha que correr atrás para ser o provedor. Então, fui criado por uma mãe que, desde a mais tenra infância, nos falava de Deus como, né, nos falava ao coração, desse Deus que a gente confia, que nos sustenta. Então, a fé, essa confiança minha em Deus, eu não consigo separar. Desde quando eu me entendo por gente, eu nunca tive grandes crises de sentir essa presença de Deus, porque eu acolhi, e para a gente sentir Deus, a gente precisa acolher,
né? Ele não invade, ele não... Então a fé me veio na infância. Agora, ela foi crescendo, né? Ela foi sendo questionada e eu não tinha muitas respostas para a minha pergunta. Eu fui fazendo a igreja, fui fazendo a própria minha mãe, que foi minha catequista primeira, mas depois eu tive outros, mas que não me satisfaziam. Então, as perguntas que a gente faz à fé que me levou um dia a decidir, eu quero fazer teologia. Eu tive oportunidades na igreja, né? Ela sempre mantém cursos de teologia, não só no seminário, mas abertos, né, para os leigos estudarem. Então, e hoje eu tenho a alegria também de ajudar a outros leigos a estudarem teologia. Então, isso é muito bom. Ajuda a fé a ter mais sabor, a mais conteúdo. Que bacana. Pois é, você está acompanhando aí, está vendo que o bate-papo está gostoso, tem muito mais coisa para a gente falar sobre a teologia, mas nós vamos para o intervalo e voltamos já já. Pode ficar acompanhando a programação da TV Horizonte aí que você sabe que você não perde nada, né? Enquanto a chuva cai de leve na vidraça e o tempo passa assoviando sem parar, ouço um louvor subir de toda a natureza. Canta a beleza que lhe deu seu Criador. Deus de amor, Deus de amor. Tudo é suave quando vem caindo a tarde. Esperei, ansioso queria te ver e te falar do que há em mim. Já não podia me conter. Me decidi, Senhor. Hoje quero rasgar meu viver e te mostrar meu coração, tudo que tenho e sou. E por mais que me falem, não vou desistir. Eu sei que nada sou, por isso estou aqui. Mas eu sei que o amor que o Senhor tem por mim é muito mais que o meu. Sou gota derramada no mar. Quanto tempo também o Senhor me esperou. Nas tardes encontrou saudade em meu lugar. Mas ao me ver na estrada, ao longe voltar, num salto se alegrou e foi correndo me encontrar. E não me perguntou nem por onde eu andei, dos bens que eu gastei, mas nada me restou. Mas olhando em meus olhos, somente me amou. E ao me beijar, me acolheu num abraço de pai. Voltamos com Virtude da Fé. Mas antes de retomarmos nossa conversa com o professor, teólogo Edivar Neves, eu quero te falar, você pode acessar o YouTube da TV Horizonte, está aparecendo aí para você agora, pelo computador, pelo celular, para acompanhar todo o nosso programa por lá. E também todos os outros programas que já tivemos aí, tá bom? E agora é hora de ouvirmos a palavra de Deus. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa.
Escreva-as nas batentes das portas de sua casa e em seus portões. Professor Edivar, nós começamos o programa com a canção do Padre Zezinho, que relata lá o filho que volta, agora também do Valmir Alencar, o filho que volta. Esse Deus que é o objeto da teologia, não sei se posso dizer assim, mas é um Deus Pai. Quando o Valmir fala assim, eu sei que não sou nada, por isso estou aqui, mas o nada que eu sou, porque eu não posso por mim mesmo, acaba sendo dignificado pela filialidade a esse Deus maravilhoso. Como é que a teologia encara tudo isso? Nossa, isso aí dá aliás, muito profunda as letras dessas canções, porque remetem imediatamente para o coração da teologia cristã, que está ali alicerçado nos evangelhos, né? Porque faz a memória de uma leitura de fé da vida de Jesus. E a coisa que Jesus mais nos transmitiu foi a incondicionalidade e a gratuidade desse amor que vem ao nosso encontro. Nós não conquistamos o amor de Deus. Esse amor é incondicional, é Deus que toma a iniciativa. Por isso que, completando, se você pode falar de alguma maneira, entre aspas, que Deus é o objeto da teologia, Ele também, com seu amor, é o sujeito, porque Ele nos dá o dom. Ele nos atrai para Ele, Ele se revela e nos deu a capacidade de acolher essa revelação. Então Deus Ele é a proposta da fé e Ele nos ajuda junto conosco a dar a resposta da fé. Porque a Ruá divina, o Espírito Santo, está em cada um de nós. E Deus sopra esse Espírito em nós, Ele é um Deus, por isso que é pertinho, né? Ele quer que a gente desenvolva pelo amor. E o amor de Deus nos ajuda a caminhar nessa plenitude. Então a teologia, ela se encanta, né, com esse mistério, mas percebe em Jesus de maneira singular a proximidade. E é isso que nos dá força para enfrentar os altos e baixos da vida, aprender a perdoar, superar dificuldades, né? Então a teologia, ela ajuda a fé a se tornar virtude, é o nome do seu programa, né? É esse cultivo dessa confiança, mas que nos responsabiliza, que nos implica. Portanto, a gente tem que estudar, a gente tem que aprofundar, avaliar. E aí, como é que eu posso te chamar? Posso falar Toninho? Juninho, né? Deus Juninho, do jeito que você achar né? melhor, fica à vontade. Juninho, e nesse mundo, nessa sociedade que nós estamos vivendo, onde tem um cristianismo com tantas igrejas, eu percebo com mais urgência ainda a necessidade de todo cristão fazer teologia. Porque há vivências da fé que estão aí sendo postas nas mídias digitais, nos testemunhos das pessoas, que não resiste à menor crítica, o menor confronto com a palavra de Deus. E às vezes de uma interpretação muito pobre da palavra. Então a teologia bíblica, por exemplo, ela nos ajudaria a saborear, a aprofundar a palavra, que é a base, é o alicerce da vivência da nossa fé. Então eu recomendo muito aqueles que estão acompanhando o seu programa que aproximem, né? Tendo aí, por exemplo, hoje a grande cidade, hoje tem um curso de teologia, né? E quem sabe, esses que estão ouvindo vão despertar o desejo de fazer teologia para que a sua fé tenha mais densidade, mais sabor. Bacana. Quando você falou da virtude, né, tocando no nome do programa, e aí então não é fácil, porque a virtude, ela exige esforço, né? É um hábito bom que eu vou ter que praticar várias vezes, né? Eu vou ter que me aprofundar naquilo. Não tem como eu me tornar virtuoso em alguma coisa se eu não pratico. Essa experiência do Deus vivo, né, do Emmanuel, do Deus perto de nós, do Deus conosco, a partir da teologia, tantas ciências nos ajudam a viver melhor, a psicologia, a filosofia, tantas ciências, mas a teologia também então pode cumprir esse papel. Se eu me torno virtuoso nessa busca de Deus pela ciência? Claro que sim. Quer dizer, as ciências não são inimigas da fé, pelo contrário, né? É tudo aquilo que nos ajuda a darmos passos no nosso processo de humanização, que é constante, né? Esse buscar a vida em plenitude, né? Aliás, Jesus se apresenta como, no Evangelho de João como o bom pastor, aquele que veio para que todos tenham vida e vida em plenitude. Então, quer dizer, a gente pode falar que não só a teologia, mas as ciências humanas, as ciências em geral, que são, na verdade,
olhando do ponto de vista da fé, são dons de Deus, né? Elas cumprem o seu papel na medida em que nos ajudam a buscar o bem viver, a viver melhor, a construir uma melhor sociedade que caiba a todos com acesso à vida digna, né? E isso me assusta, viu? Porque, Juninho, se a gente contempla a nossa sociedade, e eu acho que aí é um pouco falta de teologia, né? A maioria da população se assume cristã, vinculado em alguma das igrejas cristãs. Mas quando eu olho para a sociedade e percebo, né, tanta violência, tanta desigualdade, tanta exclusão, alguma coisa na vivência da fé significa que ela precisa aprofundar a sua conversão a Deus, ao projeto de Deus que nos irmana, ao caminhar juntos, ao construir uma sociedade com uma economia que não mata, como tem convocado o Papa Francisco, né, que garanta o cuidado com a casa comum, como muito bem ele recorda na Laudato Si, e por aí vai, né? Quer dizer, a teologia, então, como ciência da fé, ajudaria a todo cristão, no caso a teologia cristã, né, a aprofundar o seu processo de conversão, para viver melhor o cultivo da virtude da fé, do seguimento de Jesus, da entrega do coração a Deus. Padre, professor, tem tanta gente nos assistindo agora, né, aqui na TV Horizonte, e pode ter alguém lá que está sofrendo com alguma enfermidade emocional, está com uma depressão, está com um transtorno de ansiedade, está com um problema de relacionamento. Esse reconhecimento de um Deus que está perto e que veio para que todos tenham vida e vida em plenitude, a teologia, nesse caso, então, pode ajudar também alguém que está sofrendo com alguma enfermidade já há muito tempo? O senhor acredita nisso? Ajuda em que sentido? A essa pessoa, por exemplo, ela perder determinada compreensão da fé ingênua, que é aquela, por exemplo, que você pode buscar a cura em Deus sem passar pela mediação dada por Deus do ser humano criar caminhos, por exemplo, com hospitais, com medicina, com ciências que cuidam, né? Você citou a psicologia, seria alguém que tivesse uma visão, assim, uma espécie de mágica da fé, ela poderia correr o risco de pensar que não precisa nada disso para ela buscar a saúde, não tomar remédio, não procurar, por exemplo, cuidar da sua saúde. Não, basta eu rezar e Deus cuida de mim. Não, Deus cuida, mas cuida na nossa mediação, porque a vida, ela é séria. Então a teologia ajudaria não só a gente compreender a fé adulta, como eu disse, mas até os nossos desafios, né, na sociedade, na família. Eu gosto de dizer o seguinte, igual o amor em família, né? Eu sou pai, você também, né? Estava partilhando aqui antes da gente iniciar. Se a gente não cuidar dos nossos filhos, da nossa relação com nossas esposas, o amor vai se banalizando. De repente vem aí, né, uma violência doméstica, vem uma separação. E não foi por falta de bênção e presença de Deus, foi porque nós não cuidamos. Não cuidamos. Então a teologia desperta aquele que tem fé para ele se responsabilizar, que essa fé é exigente. Ela exige cultivo, aprofundamento, avaliação crítica. Então, acho que é por aí. Professor, eu ficaria aqui mais 3 dias batendo esse papo, muito gostoso. Tenho certeza que quem está em casa também aproveitou muito. Mas eu quero agradecer o senhor pela presença, pela generosidade de estar conosco. Deixa aí o seu contato na rede social para alguém que queira também aprofundar mais e partilhar mais. Sim. E eu que agradeço o convite e espero que quem nos acompanhou tenha pelo menos sentido assim o gosto que é estudar teologia para melhor servir a Deus e amá-lo. Maravilha. Chegamos ao fim do programa de hoje. Obrigado por me acompanhar até aqui. E eu te espero na próxima edição do Virtude da Fé. Um abraço. Sei que os que confiam no Senhor revigoram suas forças se renovam. Posso até cair ou vacilar, mas consigo levantar, pois recebo dele asas. E como águia me preparo para voar. Eu posso ir muito além de onde estou. Vou nas asas do Senhor. O seu amor é o que me conduz. Posso voar.